a Marli para vocês, que vai estar apresentando hoje esse seminário de hanseníase na sociedade, visão dos pacientes. A gente vai continuar a falar de hanseníase hoje. Na semana passada, nós tivemos o Dr. Ciro Gomes, que falou tudo que você gostaria de saber sobre hanseníase, sobre os aspectos microbiológicos, imunológicos, os aspectos patológicos, epidemiológicos. E hoje a gente vai ter essa visão dos pacientes. E é por isso que a gente trouxe a Marli Araújo, que é paciente de hanseníase, né? É presidente do GAMAR, que é o grupo de apoio das mulheres atingidas pela hanseníase, e também é voluntária no HUB. E então eu passo aí a palavra, né, para Marli, que já está aí, já tinha até começado a falar, né, mas eu acho que está caindo aí a apresentação, mas vai dar certo, vai dar certo. Então, vamos aguardar aí ela retornar para poder fazer a apresentação. Vou parar com essa Cris. Enquanto isso, eu vou contribuir sobre o que falado, né? O quanto a gente agradece, né? Fernando? A disponibilidade de tempo. Fernando? Sim. A voz de Darth Vader continua. Então, não é isso. É o computador. Alô? Não? Não. Tá bom. Então, eu vou ficar quieto. Mas, muito obrigado. Tá bom. Aí qualquer coisa coloca no chat também, né? Marli, você pode falar alguma coisa para ver se a gente está te ouvindo? Porque a apresentação já estamos vendo sua apresentação. Só não estamos te ouvindo. Parece que é alguma coisa relacionada a microfone. Mas eu creio que ela está sendo assessorada por alguém lá, então vamos aguardar mais um pouquinho. Me ouvindo? Sim, estamos. Estão me ouvindo agora, professor Rodrigo? Sim, estamos, Marli. Estava sem microfone lá do lado. Professor Rodrigo? Oi. Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo em alto e bom som. Está ouvindo? Então... Pode começar. Pode começar. A saga dos pacientes da hanseníase começa pela procura do diagnóstico, que muitas vezes é feito tardio. No momento do diagnóstico, nós passamos por uma desestruturação psicológica, onde se mistura raiva, medo, o nosso próprio preconceito, medo do que as pessoas vão pensar. Eu não sigo muita apresentação, não. Eu vou falando. Quando eu falo de estigma, e eu tenho aqui que falar da professora Glória. A primeira feira de saúde, em 2003, que nós fomos convidados pelo próprio HUB para participar, nos colocaram no estacionamento, como essa primeira foto aqui,
atrás de um banner e os pacientes não queriam ficar. Aí eu fui falar com a professora Glória, que era a encarregada, era quem estava organizando a feira, agradecer, mas nós não íamos ficar. Ela disse, quem é de vocês? Quando ela chegou e nos viu lá no estacionamento, fora da feira, quase, ela nos pegou, deu o local, o box, né, lá, o local que seria para ela, e o Gamar ficou num local de maior destaque. Esse foi a primeira vez que eu senti no HUB o estigma vem das pessoas e não da instituição. E o não estigma também, o não preconceito, é um negócio muito particular. Né? A gente tem que viver. O primeiro desafio é vencer o seu próprio estigma. Depois, vencer o preconceito da população e o preconceito dos profissionais de saúde. Esse preconceito dos profissionais de saúde, que na minha cabeça, até eu sofrer preconceito de profissional de saúde, na minha cabeça, preconceito era falta de informação. Mas não é bem assim. Porque se fosse assim, a gente não teria profissionais de saúde preconceituosos, porque a informação, ela está lá. Eu acredito que o preconceito e a discriminação é uma questão que vem com você, da sua criação e tudo. Aí, o outro grande problema, o preconceito é a falta de conhecimento dos peritos do INSS. Os pacientes do Gamar me questionam por que eu não vou no PROCON com ação contra o Ministério da Saúde por propaganda enganosa. Com a cura, eles querem a cura vacilar. Porque quando eles chegam no INSS com um laudo onde o médico não pode mentir, paciente fez tratamento de tanto a tanto, curado, teve alta por cura, aí é a maior humilhação. Se você está curado, você não tem direito ao benefício do INSS. Isso é muito triste. Passou da hora do Ministério da Saúde falar cura vacilar. Doença crônica não tem cura. Hanseníase é uma doença de evolução crônica. Eu fazia parte de uma outra ONG, quando no 16º Congresso Internacional, em Salvador, eu falei no pós-cura. Quase me mataram, porque não podia falar no acompanhamento pós-cura. É só para falar que a hanseníase tem cura. Só que eu estava curada e não me sentia curada, porque continua tratando. Isso aqui, eu tenho que falar do DF. O DF já teve um bom programa de hanseníase. Aliás, um bom não, um excelente programa de hanseníase. E hoje eu me sinto muito triste, com 19 anos lutando, e ver que o Brasil, que Brasília é campeã em casos novos, com grau de incapacidade 2, sequela, na maioria das vezes, permanente. O paciente só faz o diagnóstico quando já está sequelado. E se você pensar no tamanho do DF, em toda a rede de atenção primária que nós temos aqui, e pensar no tamanho do Amazonas, tem alguma explicação, a não ser uma falta de compromisso da Secretaria de Saúde com o programa de Hansen, onde nós temos 26%
de diagnóstico tardio, e o Amazonas, com todo o seu tamanho, tem 15,4. Rondônia, que tem dificuldade de locomoção também, tem 8. Mato Grosso tem 8. Quer dizer, não tem condição, é falta de compromisso. E isso começou a piorar após aqui é o coeficiente de detecção. Quando a gente começou com a carreta, a gente tinha praticamente eliminado a hanseníase. Tinha praticamente eliminado no papel, porque a hanseníase estava aí. Só não estavam sendo feito buscativa. Então, você vê que a hanseníase deu uma queda. Em todo 2021, os dados ainda são provisórios. Mas ela, aqui, ó, 2014, tá? Ó, o salto que dá. A gente estava com 6 em 2003. Nós fomos para 9. Aí, aqui em 2020, nós estávamos com 5. Teve carreta 2019. E, aliás, teve carreta 2020. Aí você vê que você está com pouco. Então, se procurar hanseníase no DF, acha. O problema é que não procura. Aqui, a hanseníase, no DF, tem vários cenários. Aqui no Varjão, um caso já dá uma detecção, 2 casos de 22, um caso de 11. Mas o que me chama mais atenção é a região norte. São Sebastião, da região leste, mas São Sebastião foi a única regional que, para a oficina de elaboração do plano, que mandou um gestor da atenção primária. Estava lá, eu acho que era do GAP, o Lucas, se eu não me engano, o nome dele é Lucas. Muito interessado e tudo que se leva de novidade para a região leste, a gente consegue implementar. Já na região norte, nós temos Planaltina, aonde é a sede do Gamar, para meu desgosto, com a detecção de 8, e Sobradinho com a detecção de 5. E quando foi para levar a carreta em Sobradinho, em vez da gente levar a carreta para Sobradinho 1, que tinha uma detecção maior, nós levamos para Sobradinho 2. Então, a adesão na carreta em Sobradinho, em 2020, não foi tão boa. Em Planaltina, tem bastante doente. Mas eu aqui, a Ceilândia, o Recanto das Emas e o Gama estão tentando fazer alguma coisa. É a região oeste, tem a doutora Mariana, que está treinando mais a atenção primária. Isso não acontece nos outros lugares. Aqui um pouquinho da história do Gamar. O Gamar surgiu no HUB, que eu chamava o muro das lamentações, porque se reunia um bando de mulheres para reclamar da vida, até o dia que uma chegou e disse assim: eu sei fazer bico de crochê em pano de prata. Entra no meu carro, vamos para Taguatinga, compramos um material, e assim o Gamar nasceu. E nós ficamos lá. No comecinho do dia 8 de maio,
até quase o final do ano, quando elas inventaram que queriam um curso de biscuit. Aí eu não podia botar um fogão na sala de espera do HUB. Aí pedi apoio à Sociedade Eunice Weaver, e lá nós ficamos de 2003 até 2007, quando ela pediu o espaço, que era dela, e que ela estava precisando, e a gente desocupou o espaço e alugamos uma casinha lá em Planaltina e fomos para lá. Aqui é um pouco do que o pessoal sente quando vai no Gamar. A Maria Eunice, ela diz, eu fico feliz quando uma pessoa compra alguma coisa que eu fiz. Eu sei que eu sou útil para alguma coisa. Eu não sou inútil. Peguei gosto pela vida. Quando nós começamos o Gamar, quase todo mundo tinha depressão. E a nossa depressão foi vencida pelo trabalho. Tá? Essa paciente, a Wanda, ela é uma das fundadoras do Gamar. Ela adoeceu ainda criança. E ela foi uma pessoa que o doutor Guilherme, que era o cirurgião da HUB, me chamou e disse, Marlissa, que é um caso o Gamar. O Gamar é que tem que... a recuperação dela está muito mais no Gamar do que na gente, porque ela já estava curada há algum tempo. Aí ela diz, eu era muito triste, muito mal-humorada, nem eu me suportava. O Gamar foi fundamental na minha vida. Hoje estou bem, tirei o preconceito do meu coração. Ela tinha muito medo das pessoas descobrirem que ela tinha Hansen e depois ela passou a assumir e disse que a vida dela melhorou muito. O Gamar ele tenta ser o máximo democrático possível. Aí um dia eu perguntei qual era o monumento que eles gostariam de conhecer. Aí eles disseram que gostariam de conhecer o Congresso Nacional. Aí a gente conseguiu apoio de transporte e levou uma turma ao Congresso Nacional. Aqui, a Feira de Saúde, que a doutora Glória também levou a gente, da Associação Brasiliense de Médica. E aqui antes da pandemia, a gente fazia, tudo era motivo de festa. Então, isso aqui é um dia das crianças que a gente fez na primeira casinha que a gente ocupou lá em Planaltina. Aqui são algumas reportagens e algumas coisas que a gente que saiu sobre o Gamar. Infelizmente, essa paciente nos deixou há pouquíssimo tempo. Ela era um grande exemplo para nós. Tá? Isso aqui é um pouco da história. Uma coisa... Deixa eu ver. Meu papel. Bota a última aí. Essa aqui. Gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Antes, assim, eu tive algumas boas notícias esses dias. Eu fui no Ministério ontem e fiquei sabendo que o secretário de Vigilância está entrando em contato com o secretário da Previdência Social, que está sendo elaborado um curso para os peritos. Isso me deixou muito tranquila, assim, muito esperançosa. Por isso que eu disse assim, aqui o nosso lema é a esperança, é o que não queremos perder nunca. Pois, por mais difícil que seja,
Vamos continuar e sabemos que somos capazes. Venceremos porque somos capazes. Tem algumas coisas que as pacientes me pediram para falar do problema da atenção primária assumir a hanseníase de fato. Às vezes, quando eu falo da atenção primária, as pessoas pensam que eu sou contra a atenção primária. Não é isso. O meu sonho era que a gente fosse atendido na atenção primária, mas com a atenção primária preparada e treinada. E aqui o Converse foi uma canetada. Eu era do Conselho de Saúde nessa época, eu discuti muito que não dava para fazer na caneta se desmanchar todos os centros de atendimento que a gente tinha, um em cada cidade satélite, e dizer, a partir de hoje, todo mundo, todos os médicos de família têm a obrigação de atender hanseníase. Hanseníase é um programa da atenção primária. E a atenção primária, quando eu perguntei o curso lá no Conselho de Saúde, de quantas horas tinha sido o curso que tinha sido dado para os médicos da atenção primária para eles nos atenderem. Aí me disseram, foi uma palestra de 6 horas. Eu disse, não se aprende hanseníase em 6 horas. Vocês fizeram uma sensibilização, mas as pessoas não estão preparadas para nos receber. E ontem eu estou tratando de hanseníase, eu tratei em 2000, estou retratando agora, vou para a 6ª dose, e estou esperando a atenção primária tomar conhecimento do meu caso. Ele já foi cobrado pela VE, não só o meu, a vigilância epidemiológica está fazendo a parte dela, que é cobrar a visita, saber se o paciente está doente, está tomando remédio, cobrar para procurar o abandono. Mas ontem eu fui na minha UBS e me deu o trabalho de contar, porque o grande problema dos agentes de saúde não fazerem as visitas é que eles não têm carro para levá-los. Eu ontem me dei ao trabalho de contar quantos passos eu moro da minha unidade básica de saúde. Eu moro a exatamente 56 passos da porta da UBS, na porta da minha casa. São 56 passos de uma pessoa que anda de bengala, que anda devagar, principalmente na rua. Aí, é isso que eu queria, que a atenção primária se apropriasse da hanseníase e que nos atendessem bem. Pode continuar falando, Maria. Eu já agradeci. Sim, mas pode continuar. Para mim continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Marli, antes das perguntas, tem palmas. Desculpe se falei muita besteira, professor Rodrigo. Eu estava morrendo de medo de falar para vocês. Parabéns, Marli, pela excelente apresentação. A gente já tem aqui vários estudantes que estão com suas perguntas para fazer com você, tá certo? E eu não estou escutando vocês. Funciona dessa forma. O palestrante vem, traz as informações, e aí os estudantes eles fazem as perguntas, você responde,
E aí depois a gente vai conversando de forma muito tranquila, muito... Professor Rodrigo, eu não estou conseguindo lhe escutar. Peraí, Maria. Não? Você está me escutando, Fernando? Sim. Vocês estão me escutando, mas eu não estou escutando vocês. Ah, certo. Será que não é o microfone que está sendo usado? Estou ouvindo eco. Não está dando. Pega o meu celular, tem um fone de ouvido. Então, vamos pensar em duas alternativas. Uma, Um fone de ouvido. Lá nas minhas coisas tem fone de ouvido. e aí, se não der certo, fone de ouvido. Espera aí, eu estou providenciando um fone de ouvido. Não dá que dá interferência aqui. Tá muito interferência. Pronto, eu acho que agora eu escuto vocês. Está me escutando? Não estou escutando. Marli, você me escuta? Pronto. Está me Está me escutando, escutando? professor Rodrigo? Fala alguma coisa para mim ver se eu estou escutando Olá, vocês. tudo bem? Tudo bem? Está me escutando? Tá, estou escutando. Perfeito. Então, Marli, o que eu estava dizendo é o seguinte, que agora é um momento muito especial, que é o momento que nós vamos falar mais sobre hanseníase, porque os estudantes têm perguntas para fazer e você e os professores que estão aqui podem estar discutindo juntos, tá bom? Então, eu vou dizer quem é o estudante e eles vão se apresentar e vão fazer a pergunta para você. Eu não sei se você consegue abrir sua câmera para a gente ver. Abre. Tá. Pronto. Tá, perfeito. Agora sim, estamos te vendo. Ah, Estamos te ouvindo e você está nos ouvindo. Agora está tudo bem. Então, olha só. Aqui nós temos algumas perguntas dos estudantes aqui da Medicina Tropical e de outros cursos da UNB, tá? De pós-graduação. A primeira pergunta aqui é a Kênia. Então, Kênia, pode fazer sua pergunta, por favor. Pode ligar o seu áudio. Tá ouvindo, Maria? Bom dia, Marli, bom dia a todos. Primeiro, né, parabenizar a Marli pela mais essa luta, né? Marli sempre está aí emprestando a voz dela para dar voz a todos os pacientes aqui do DF, do entorno, que têm hanseníase, né, que estão acometidos por hanseníase e suas dificuldades. Ela briga, batalha, né? Então, primeiro, dizer o quanto te admiro, né? Quanto eu te admiro a sua garra, sua vontade de melhorar, né? Que nunca acaba. São 19 anos, como você falou, né? E aí, Marli, eu queria saber, dentro da sua experiência, do que você ouve dos pacientes, o que você acha que leva aos abandonos, né? Que a gente sempre fala, os pacientes abandonam o tratamento, mas aí queria saber do outro lado agora, né? O que vocês passam, por que ocorrem esses abandonos? Ouviu? ouvi. Posso responder? Sim, por favor. Obrigado, Kênia. O abandono tem dois problemas. As reações Hansen, quando não são bem explicadas. Eu mesmo, no terceiro mês de tratamento, disse para a Márcia que eu não ia mais tomar aquele remédio que estava me fazendo mal. Eu só tinha dor num braço, de repente eu tinha dor nas duas pernas e no braço. Então, esse é o motivo
que eu acho que os pacientes abandonam, vêm me contar, e eu Você não está ouvindo? É que só você tá E falando. eu acho que eles abandonam por isso. Outra coisa que faz o paciente abandonar é o modo que ele é recebido na atenção primária. Que às vezes o diagnóstico dele vaza, aí ele se muda e não quer mais saber. Entendeu? Esses são os dois motivos. E também, e que é o mais importante, é a falta da vigilância pela atenção primária. Porque se eu estou trabalhando na atenção primária e tenho um paciente que abandonou, o que eu, na atenção primária, chefe daquela equipe, a qual esse paciente faz parte, pelo endereço, é pedir uma visita domiciliar e fazer uma busca ativa. Eu acho que esses são os três motivos. Muito bem. Obrigada, Obrigado Marli. pela resposta. Kênia, você quer fazer algum comentário sobre esses 3 itens? Bom, realmente a gente acha que precisa, né? A gente precisa dar mais atenção a isso, né, Marli? Da explicação do tratamento, né? Realmente é um ponto das reações que virão, né? Acho que o Ciro até comentou isso a semana passada, que às vezes começa o tratamento e dá a sensação de que piorou, né? E aí parece que está adoecendo mais do que antes, né? Eu acho que eu concordo com você, obrigado pela explicação. Tem essa questão mesmo do estigma, né? Da gente de se sentir mal, você trouxe bem isso na sua fala, né? Do preconceito, tanto do próprio paciente, como da sociedade, dos familiares, né? E dos próprios profissionais, né? Mas sentir contemplada. E muito obrigada, viu, Marli? Parabéns, mais uma vez. Maravilha. Obrigado, Marli, pela resposta, Kênia, pela pergunta. Vamos lá agora para a Liz. Não, desculpa, Leilane. Leilane, a pergunta pode fazer. Olá, Marli. Olá, professores. Obrigada pela apresentação. Eu achei muito boa assim ver o lado do paciente. Aí eu queria te perguntar o seguinte, Marli, você falou muito na sua fala em relação à atenção primária. Aí eu queria saber de você em relação à disponibilidade do tratamento. Como é que você julga essa disponibilidade do tratamento? Se é fácil, se é difícil pegar o medicamento? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. O medicamento aqui, nós não temos problema. O DF foi uma das poucas unidades do DF, do Brasil, na pandemia, que não faltou medicação. Isso não faltou porque a assistência farmacêutica fez um controle muito bom. Quando estava faltando, e eu tenho que deixar aqui o meu agradecimento à Sara, farmacêutica, que às vezes foi no seu próprio carro recolher os blisters que iam acabar vencendo na atenção primária, que pedia aquele monte de blister e não tinha nenhum paciente. E a única denúncia que nós tivemos de falta de medicação na pandemia era de um paciente que a atenção primária não tinha feito o dever de casa. Não tinha feito a notificação. É importantíssima a notificação, porque a medicação só vem do Ministério conforme os casos notificados.
Muito bem. Mais algum complemento, Leilane? Não, era isso mesmo. Obrigada, viu, Marli? Obrigada, professor. Obrigado, Marli. Obrigado, Leilane. Marli, vamos para a terceira pergunta aqui da Liz. Liz, por favor, sua pergunta. Aqui parece assim, viu, Marli? Pergunte para Marli. Vamos lá, Liz. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer, Marli, pela palestra, pela palavra e por ter aberto os nossos olhos para esse ponto de vista do paciente quanto às necessidades tanto do sistema de saúde quanto da unidade básica. Eu tenho duas perguntas. A primeira é como que, na visão do paciente rancênico, seria o trajeto, o percurso ideal, desde o diagnóstico até os pontos que deveriam ser ressaltados no acompanhamento, pontos importantes. Então, desde o iniciozinho, como seria, na sua visão de paciente, perfeito esse percurso? E também, minha outra pergunta é, você falou do GAMA, existe um grupo de apoio para homens e um grupo de apoio geral para pacientes rancênicos? Eu vou começar a responder pela segunda. O nome Gamar surgiu quando a gente só bordava e os pacientes não queriam bordar. Quando a gente conseguiu o curso de tapete de amarradinho, os pacientes chegaram. Eu posso lhe explicar a sua pergunta de duas maneiras. Eu queria o diagnóstico rápido, que todos os pacientes fossem diagnosticados e não passasse 7 anos, como eu passei, mesmo tendo uma eletroneuromiografia de 2003, que já dava alteração do ulnar. Só que a pessoa que fez não escreveu que era compatível com Hansen. E botou só na ausência de sinais clínicos, e eu, da UER, tratava com ortopedista, e que passei esses 7 anos. E a história que mais eu escuto no Gamar, eu cheguei na UBS, disse para o doutor que esses caroços que eu estou, o meu primo que teve hanseníase, tinha esses caroços. Não, é lúpus. A dor é fibromialgia. Eu acho que a gente tem que pensar em Hansen. Qualquer mancha se testa para Hansen. Depois vai para... Nós moramos no país de maior incidência do mundo. Eu acho que eu te respondi. Só para continuar, eu entendi que você falou que precisava de um diagnóstico mais preciso, de forma mais rápida, e no momento, a partir do acompanhamento, a partir que você é diagnosticado com Hansen e o acompanhamento, você acha que é bom do jeito que está ou que teria como melhorar? Não, tem que melhorar muita coisa. Tem que começar a ter prevenção de incapacidade em todos os locais onde os pacientes. Tem que ter reabilitação. Tem que ter cirurgia. Tem que ter psicólogo, que a cabeça da gente fica ruim. Uma das coisas que incomoda muitas mulheres é o uso de prednisona e o ganho de peso. Precisamos do endocrinologista. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. E que a Hanseníase passe a ser um programa de Estado e não de governo. Porque entra governo, sai governo.
Maravilha. Muito bem. Obrigado, Liz, pela pergunta muito pertinente. Marli, a resposta direta, firme. E aí, eu vou aproveitar aqui e já fazer uma pergunta do chat, porque tem tudo a ver com o que foi comentado aqui agora. E a pergunta é a seguinte: cadê? A pergunta é: excelente. Bom, primeiro é da Laís, tá falando que a apresentação foi excelente, Marli, que ela gostou muito de saber como funciona o Gamar e é essencial essa prática de cursos. Gostaria de perguntar se há uma rede de apoio psicológico para essas mulheres. Não, não temos. O HUB chegou a ter um ambulatório quase que modelo, que era o nosso sonho. Nós tínhamos psicólogo, fisioterapeuta, oculista. Nós conseguimos montar, mas aí, por não ser um programa, depende muito da direção do hospital. Aí muda a direção, acaba com tudo. Aí eu brinco muito com o Ciro. A gente dá um passo para frente e dois para trás. E eu não consegui nunca ter apoio psicológico e eu tive e acho que faz a diferença. Tá certo. Então, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta é da Pamela. Pamela, por favor. Olá, bom dia a todos. Estão ouvindo? Sim. Bom dia a todos, tudo bem? Me chamo Pamela. Gostaria de agradecer a Marli pela apresentação, por compartilhar conosco essa visão do paciente. Eu tinha 3 perguntas para fazer e todas foram feitas. No final, agora, eu só queria continuar e queria que a Marli comentasse um pouco conosco essa questão, continuando na questão do acolhimento psicológico, se ela comentou que ela já fez a primeira vez o tratamento e está fazendo novamente. Se ela sentiu alguma diferença justamente desse acolhimento psicológico da primeira vez que ela foi tratada e agora que ela está sendo tratada novamente. Na primeira vez, eu fui para o HUB pedir socorro na psiquiatria, porque os médicos da secretaria só sabiam dizer que a dor estava na minha cabeça. Aí eu cheguei na psiquiatria e disse: não tenho nenhum preconceito, pelo amor de Deus, descubram o que é que tem na minha cabeça que dói tanto. Aí eu fui acompanhada durante 6 anos. 6 anos, quando eu ia ter alta, veio o diagnóstico de Hansen. Aí eu fui acompanhada há mais 1 ano. E eu tive a felicidade de um psicanalista me atender a um preço muito popular. E que eu fiz 5 anos de psicanálise. Ok, obrigado. Pamela, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela resposta. Obrigado, Marli. Vamos para a próxima pergunta, do Antônio. Bom dia a todos. Marli, obrigado pelo seu depoimento. E, assim, eu queria te perguntar, como você atua no Gamma e deve ter ouvido muitas histórias ao longo do tempo, como é que geralmente é a reação da família quando o diagnóstico chega, né? Quando a pessoa chega em casa, vinda do médico, olha, eu recebi o diagnóstico de doença de Hansen. O que é que muda? Como é que as famílias geralmente reagem pela sua experiência? Olha, eu até hoje não tive
história de nenhum paciente abandonado pela família. Eu, quando fiz o meu primeiro diagnóstico, eu passei 3 meses para mim ter coragem de falar para minha família. E quando eu falei para os amigos médicos, eu tinha o que a Covid levou, um grande amigo oftalmologista, e ele chegou lá em casa quando soube, por um outro médico do diagnóstico meu que tinha vazado, arrumou minhas malas e disse: você vai morar comigo. E minha família, eu digo: eu não vou, você tem um menino de 6 anos. Ele disse: não interessa, vai morar comigo. Aí eu sofri os 2 lados de preconceito. Teve colega médico dele que disse que enquanto eu estivesse morando na casa dele, não ia lá. Aí ele disse que também não precisava ir mais. Então, assim, eu nunca chegou para o Gamar, nem no HUB, nenhuma história de abandono pela família. Ainda bem, né? Obrigado, Marli. Ok, Antônio. Obrigado. Obrigado, Marli, pela resposta. Vamos continuar aqui. A próxima pergunta é da Maria do Carmo. Pode ligar o áudio, Maria. Isso. Oi, é que eu tava ouvindo muito baixo, aí minha menina conseguiu arrumar aqui. E outra pergunta, quando a gente tem Hansen, e aí o povo fala que ela cura, mas eu acho que não, porque a minha só vai repetindo. Eu tomo prednisona, e tem dia que começa com a cabeça doendo, assim, girando o mundo todinho. Obrigado, Maria. Marli. A Maria do Carmo, eu acho que ela faz parte do Gamar. Ela toma muita prednisona. E nós temos o protocolo de acompanhamento de corticoterapia, que não é cumprido, que não é disponibilizado, onde a gente deveria fazer, se eu não me engano, é isso, densitometria óssea a cada 3 meses, um monte de exame. O que eu já presenciei pelo uso excessivo de corticoterapia? Foi osteonecrose, paciente perdeu o pé. Quando o paciente estava ruim, que eu fui procurar o prontuário sumiu e nunca apareceu e a paciente faleceu. Obrigado, Marli, pela resposta. Agora temos uma pergunta do José Fabrício. Bom dia, Marli. A minha pergunta, na verdade, é basicamente algo que você já citou com a pergunta do Antônio. Você falou muito sobre o preconceito também com os profissionais de saúde, né? E aí eu queria saber se esse preconceito que você fala é tipo um preconceito mais no olhar ou preconceito real mesmo nas ações, por exemplo, eu não quero atender esse paciente porque ele tem Hansen ou algo do tipo. Aqui, antes da pandemia, em Planaltina, tinha uma enfermeira que colocava máscara, luva, capote, para atender um paciente de hanseníase. Ainda falava para o paciente que ele estava com a doença muito feia. Eu, Marli,
Já fui a médicos do plano de saúde que simplesmente disseram, quando eu citei a Hansen, disseram, eu não vou lhe atender. Tudo bem, eu denunciei ao plano. Isso é muito forte, isso é muito... hoje, né? Onde a gente vê toda a informação, tudo que o Ciro falou, que você falou, Marli, hoje, e todo o conhecimento que a gente tem da hanseníase, isso é muito forte. E eu imagino que... foi quando que isso aconteceu, Marli? Há uns 3 anos atrás. O que é mais forte ainda, porque deveria ter mudado. Então, reciclagem de médico é algo que tem que acontecer. A gente tem falado disso aqui, falamos da doença de Chagas há pouco tempo atrás também, que muitos médicos nem conhecem a doença de Chagas, e a gente tem vários pacientes com doença de Chagas aqui no Distrito Federal. Então, esse é o nosso papel na medicina tropical, porque a gente tem que pensar que os médicos, os enfermeiros, os biomédicos, os biólogos que estão fazendo e outros cursos estão fazendo, o nosso curso de medicina tropical, eles estão tendo essa oportunidade de ver que hanseníase, doença de Chagas e outras doenças ainda existem e que quebra vários preconceitos que antigamente as pessoas tinham. Mas o problema não são esses que estão sendo formados aqui, que estão ouvindo você, Marli, estão ouvindo o Ciro, estão ouvindo o Fernando Abad. O problema são os que já formaram. E aí eu vejo que foi colocado a questão dos cursos para os médicos já formados. Então, o problema é que muitos dos médicos já formados não querem saber também das doenças tropicais, né? Então, a questão é sensibilizar, e principalmente esses da rede pública, eles talvez deveriam... Talvez eu estou sendo muito radical aqui, talvez porque eu não sou médico, os médicos vão ficar no meu pé, né? Ser obrigados a fazer alguns cursos de reciclagem de hanseníase, doença de Chagas, etc. Sabe? Porque as coisas estão aí. Então, foi só para poder colocar um pouco mais de fogo aí na fogueira. Eu vi que as mãozinhas aí estão baixando e a gente tem mais tempo para poder conversar. Beleza? Vamos lá. Quanto a isso... vai lá, Marli. Eu já tenho médicos, dermatologistas da rede, que diz para mim, se eu tiver que atender hanseníase, eu peço demissão. Entendeu? E a secretaria não tem uma gestão de dizer, você foi contratado para atender todas as doenças. Bom, vamos continuar. Francisca. Bom dia, Marli. Queria te agradecer aí pela disponibilidade, pela gama de informação que você nos passou, pela sua visão de paciente, né? Que às vezes a gente tem, né, a noção do estigma que que vela, né, a hanseníase, mas a gente, ouvindo você falar de todas as lutas, né, de todas as coisas que você enfrenta como paciente, e não só em um tratamento, né, uma coisa que fica subsequente, que acontece mais de uma vez. Parabéns pela força, pela luta e por se dedicar tanto a outras pessoas também, mesmo sendo tão afetada por esse problema. O professor Rodrigo falou assim que os médicos, né, deveriam ser obrigados a se reciclarem e tudo. Eu queria saber da Marli e do professor Rodrigo se vocês têm ideia do papel assim da UNB, do papel das instituições públicas, né, de formação, ideias para que a gente consiga implementar, né, essa obrigatoriedade aí na reciclagem dos profissionais de saúde, não só médicos, né, mas também com o intuito de fazer uma rede de apoio melhor. Ela falou que não tem cobertura psicológica, é uma doença que precisa muito de um apoio psicológico, né, que a gente até comentou com o Ciro no seminário passado. Então, assim, qual seria, professor, o papel das instituições públicas nesse contexto?
E, Marli, o que você acha que os médicos, enfermeiros, a atenção primária poderia melhorar prontamente, né? Uma coisa mais de curto prazo, no atendimento ao paciente com Hansen? Ótima pergunta. Primeiro a Marli, depois eu comento. A atenção primária tem que pensar em hanseníase. E não acontecer o que aconteceu ontem, quando eu fui na minha UBS, que as pessoas não sabiam nem quantos pacientes eles tinham. Eu conhecia pelo menos uns 8. E eles não tinham notícia de nenhum. A VE já fez vários 6 cobrando. Não tem resposta. Agora eu vou entrar um pouquinho da resposta do professor. O que é que as universidades poderiam fazer? Aqui é um sonho. Era que a UNB, que foi protagonista em cota para negro, para rede pública, para índio, que ela fosse protagonista de um grande e bem montado ambulatório de doenças negligenciadas. Seria uma maneira do dinheiro público investido retornar para as pessoas mais necessitadas. Muito bom, Marli. Só continuando a falar desse assunto, o que eu penso? Eu fui coordenador do programa de medicina tropical e hoje eu faço parte do programa como professor. Essa disciplina, ela é do programa de medicina tropical. Então, o programa de medicina tropical tem um histórico enorme. Antigamente, tinha também uma especialização em medicina tropical que era para médicos. E aí, acabou que essa especialização, ela acabou. Mas a gente continua com uma especialização em entomologia médica, mas tem outro objetivo. Não é para médico. E eu penso no seguinte, que a gente tem um grupo de professores muito bons, pesquisadores, professores, e se a gente reunir para poder formar esse grupo aí de doenças negligenciadas, para pensar em formação de médicos em doenças negligenciadas, é algo que é possível, é totalmente possível pela capacidade que os professores da medicina tropical têm. O Fernando até abriu a câmera aí, eu acho que ele vai falar também. E assim, é algo que a gente já tem colocado nos projetos. E eu queria dizer para você, Marli, que alguns projetos... É que a pesquisa faz coisas e demora um tempo para poder chegar no serviço. Por exemplo, eu juntei com o Ciro, há pouco tempo atrás, e a gente está pensando num projeto de identificação de lesões de hanseníase, diferenciação de outros tipos de lesões, para apoiar, não para fechar o diagnóstico, mas para apoiar o diagnóstico de Hansen a partir de fotos de celulares. Tirar uma foto do celular de uma ferida, de uma lesão, de uma mancha, e falar se é leishmaniose, ou se é hanseníase, ou se é outra coisa. Para o médico ter mais apoio no futuro. Estou falando no futuro, né? A gente vai começar agora para quem sabe daqui a 5 anos ter isso nas mãos. Mas isso já é um argumento a falar, bom, a UNB está voltando aos poucos os olhos para isso, mas tem que ser mais. Eu concordo com você que tem que ser mais. E cada professor pode se esforçar para buscar fazer algo a mais, e o treinamento seria fundamental. Eu ficaria muito feliz, né, de ter algum curso de reciclagem pela medicina tropical para médicos da Secretaria de Saúde, do DF. Eu não vejo problema nenhum isso. Seria ótimo se acontecesse. A gente estaria disponível. Quer dizer, eu estaria. Não sei se os meus colegas estariam, mas eu estaria. Eu vou tentar falar. Não sei tá se bom agora, Fernando. Tá bom? Não, assim, a primeira coisa que eu queria falar é que não são só os médicos, né? Outros profissionais da saúde, como a Marli falou, né? Esse aqui não é um problema só do médico.
É um problema de uma equipe, né? E a segunda coisa que eu queria falar é que talvez articular uma interação entre o pessoal da UNB, da Medicina Tropical, e o pessoal que faz assim, a formação dos médicos da família, que são assim, o fundamento do atendimento médico nas unidades básicas de saúde. Mas no momento da formação desses meninos, que saem da universidade, saem formados como médicos, enfermeiros e outras coisas, e passam por um treinamento, incluindo residência, etc., para se tornar parte das equipes das unidades básicas de saúde. Talvez por aí essa articulação um pouquinho mais sólida, não só oferecer produtos da pesquisa, oferecer os cursos de pós-graduação que a pessoa pode vir, mas tem talvez, né, uma atitude um pouquinho mais proativa e ir atrás das organizações, das instituições que formam essas equipes, uma vez que eles saem da universidade e antes de irem para as UBS, né? Isso aí, Fernando. Vamos anotando aí essas para conversar com os nossos colegas lá. Eu também anotei aqui no chat uma coisa que eu acho que é importante, viu, Marli? É assim, qual é o tamanho do problema no Brasil? Aí eu não sei, assim, não é muito a minha área, né? Mas eu fui atrás dos dados, as estimativas que publica um grupo grandíssimo, um grupo gigante de profissionais, epidemiólogos, que fazem as contas sobre a prevalência, incidência, a carga de doença de várias, na verdade, quase todas as doenças que você possa imaginar. E aí as estimativas para 2019 para o Brasil é que tenha mais ou menos 53, 54 mil pessoas com hanseníase no Brasil. E que cada ano, para 2019, a estimativa foi que teve mais de 8 mil casos novos. E que isso significa perdas de anos de vida ajustadas por discapacidade de 2.500, talvez até quase 4.000 por ano. Então, o tamanho do problema é esse, muito grande. Não é assim, não tem nada a ver entre o tamanho do problema e a atenção que está sendo dada para esse problema. E aí tem que fechar essa lacuna aí entre o tamanho real do problema e a atenção que está recebendo. E aí eu acho que esse tipo de momentos de falar, de discutir, de conversar com esses meninos novos que estão começando e que estão lá, começando assim, muito empolgados pelo trabalho que estão fazendo, é muito importante, viu, Marli? Então, muito obrigado e isso aí, cara, esses são momentos que podem fazer uma diferença aí no futuro. Tomara que ajude. Obrigado, Fernando. É isso aí. A gente precisa dar mais atenção para a hanseníase. Tadinho, tinha que ter uns 3 Ciro, né? Para poder dar conta do recado, porque o problema é muito grande. Vamos lá. Vamos pensar aqui agora na próxima pergunta que eu vou pegar do chat, que é uma pergunta da Mariel. Ela primeiro te parabeniza, Marli, pela palestra. É muito importante para os pacientes ter esses grupos de autoajuda e geração de renda. Também gostaria de saber como é o funcionamento e cada quanto tem atividades onde a gente pode conhecer os projetos. Eu acho que ela quer saber como é que é o funcionamento e como é que uma pessoa que não faz parte conhece os projetos do Gamma. O Gamma agora está com as atividades muito restritas por conta da pandemia. A gente tinha 4 reuniões na sede do Gamma para curso e produção de artesanato. E na quarta-feira de manhã, a gente fazia o acolhimento dos pacientes de hanseníase e do ambulatório quase todo, com o grande café da manhã, que está proibido. Então, hoje a gente só faz sala de espera
e grupo de autocuidado. Às quartas. O quê? Nas quartas-feiras, no HUB. Quarta-feira, no HUB. E as atividades no Gamar estão bem restritas. Porque é sempre um com Covid aparecendo e a gente não pode se reunir. Mas antes da pandemia, juntava muita gente fisicamente lá e começava a produzir o material. E cursos. E cursos. E nós temos foi um grande ganho, uma banquinha na Feira da Torre, um box, que está fechado por conta da pandemia. Ah, interessante. Legal. Muito obrigado. E aqui tem mais uma pergunta, que é a pergunta da Juliana. Ela fala: excelente apresentação. Muito difícil essa questão da descentralização. É necessária, porém, com tantas fragilidades. Isso é um comentário. Aí depois, a senhora vê alguma forma da medicina da família assumir o atendimento sem causar ônus aos pacientes? Da maneira que está, não. Eu acho que teria que ser uma passagem progressiva. Vamos treinar todo mundo de uma cidade, ver como é que funciona, ver os acertos e os erros, e depois partir para fazer no DF inteiro, não numa canetada. Entendi. Juliana, algum comentário? Bom, depois ela pode ver. Vamos aqui para a pergunta da Júlia. Bom dia, pessoal. Peço desculpas por não ligar minha câmera, estou um pouquinho doente. Mas muito obrigada, Marli, por ter se aberto hoje aqui com a gente, contado um pouco da história. E você chegou a mencionar o Conselho de Saúde e também a importância do desenvolvimento de políticas públicas em relação à doença de Hans. E eu queria saber se dentro dessas instâncias do Conselho ou se alguma figura política já chamou o Gamar para discutir algum projeto, se tem essa movimentação de se iniciar um processo de construção de políticas que fortaleçam a prevenção, a assistência, se já contataram o Gamar para participar desse processo. O Gamar foi conselheiro, teve cadeira no Conselho de Saúde Distrital durante vários anos. Uma das coisas que fez eu me afastar do Conselho é que nada que a gente decidia lá era implantado. Então, eu estava perdendo meu tempo, indo para lá, discutir, deixando de atender os pacientes que às vezes precisavam só conversar, porque não tinha psicólogo, tinha que ser a psicóloga doida Marli. Aí o Gamar foi convidada a vários eventos, mas a Secretaria de Saúde do DF, nesses 19 anos, é a primeira vez que a vigilância está trabalhando junto com a gente. Maravilha. Essa é uma boa notícia, não é? Graças a Deus. Demorou muito mais. Sempre é bom começar por algum canto, né? Em algum momento tem que começar.
E, Marli, uma pergunta aí, aproveitando esse momento, assim, essa fala sobre esse aspecto específico. A gente vai ter, na semana que vem, assim, uma discussão sobre políticas públicas, exatamente. Mas eu queria saber, aqui, pô, Brasília não é só DF, né? Também tem o governo federal muito perto. Tem alguma articulação forte, boa? Como é o relacionamento dos pacientes organizados com o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde sempre nos apoiou, desde a nossa fundação. A Carmel, a Marileide, a Cida, o Jéssica Fernandes, todos os coordenadores que passaram, sempre nos apoiaram e nos escutam. O nosso problema é o GDF nos escutar, aonde nós estamos. Muito bem, não, mas isso também quer dizer assim, que o trabalho de vocês, pelo caminho do Ministério, ajuda pessoas que estão fora do DF, né? Estão em outros cantos do Brasil. Exatamente. Eu estou olhando aqui no chat, parece que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Então, e também acho que não tem mais pessoas com as mãos levantadas, então estamos chegando no final. E assim, é mais para agradecer mesmo, viu, Marli? Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelas palavras, obrigado pela militância, obrigado, tá, pelo trabalho em si, representando todos os pacientes com hanseníase. E eu convido aqui a você, todos que estão aqui presentes, né, para a semana que vem, porque a gente vai falar de políticas públicas e saúde coletiva relacionada à hanseníase. Então, a Carmel disse que ia indicar alguém, não sei se ela vem, vai vir também outras pessoas que trabalham aí na luta, né, contra Então, creio que a gente vai fechar com chave de ouro na próxima semana e espero que você possa participar também, Marli. E a gente vai estar fazendo perguntas, igual a gente fez hoje, conversando sobre o assunto, colocando em evidência a hanseníase. Tá bom? Tá. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de falar o lado do paciente. E também por vocês serem preocupados com doenças negligenciadas. Precisamos organizar um ambulatório de doenças negligenciadas no HUB. O Gamar, desde que fez o primeiro curso de liderança de doenças negligenciadas e que participou do Meditrop, naquela época, uns 4 anos atrás, eu perguntei quem somos, quantos somos, aonde estamos e do que necessitamos pós-cura. É com muito prazer que eu digo que o Ministério da Saúde vai fazer um inquérito para tentar resolver esse problema e programar um tratamento pós-cura. Eu gostaria muito de agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando sobre Hansen. A gente que agradece, Marli, muito mesmo. Inclusive, gente, eu vou colocar aqui uma reportagem que saiu há um tempo atrás, mas que a Marli estava aí como protagonista, uma reportagem da Agência Brasil, que assim, eu acho que ilustra sobre essa questão da carreta, sobre a questão da militância, sobre a questão de estar à frente, de botar a mão na massa, tá certo? Então, seria muito interessante se existissem várias Marlis
né, para cada doença que a gente tem hoje, para fazer também estimular e levantar a bandeira e fazer essa visibilidade, né, que a gente está falando de visibilidade de uma doença. E eu creio que o seu papel, Marli, é fundamental nessa visibilidade. Então, nós agradecemos a você por fazer isso com tanto carinho. E assim, eu acho que muitos pacientes com hanseníase devem agradecer também pelo fato de você existir. Tá certo? Então, fica com Deus e a gente se vê aí na próxima semana. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, todo mundo. Muito obrigado a todo mundo, viu? Marli e todo mundo que participou e fez perguntas. Valeu, Rodrigo. Falou. Tchau, tchau. Bom dia. Fernando, pelo Zap. Tchau, tchau.